Opa, ao vivo, hoje 7 de novembro, às 18 horas e 45 minutos, conforme a gente combinou, estamos aqui. Eu sou o Paulo, estou representando o Céu Rosa da China e nessa segunda-feira vamos dar o pontapé inicial, para poder a gente falar sobre a virada sustentável, que é um evento que vai estar acontecendo esta semana em toda a cidade de São Paulo, nos dias 9, 10 e 11 de novembro, trazendo os temas que abordam as ODS. Já falamos sobre ODS esse ano, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E nesta ação vamos trazer todos os pontos necessários para poder melhorar principalmente a vida das pessoas e focar na criança e no adolescente que são da rede municipal de ensino, e o Céu Rosa da China tem um compromisso direto com a comunidade. Hoje a gente está aqui tratando de um tema muito legal, até está no nosso título, que a gente chamou de Céu de Justiça, e compondo a numeração 16, no item 16 das ODS, que é Justiça e Cidadania. E para poder participar comigo, vai vir um amigo meu daqui a pouquinho, ele vai colar aqui na live e dialogar sobre como acessar a justiça. Vamos tratar de meios de trazer a justiça gratuita de maneira simples e objetiva para as pessoas buscarem os seus direitos. Porque se você tem a certeza que você tem direito, que você precisa de um respaldo jurídico, o que a gente pode fazer é te dar os caminhos para você buscar. Muitas vezes esse caminho não é fácil, porém vamos tentar elucidar as suas dúvidas aqui nesse bate-papo que vai acontecer hoje e trazer uma pessoa de competência, meu amigo Ednei Mauro. Daqui a pouquinho ele vai estar aqui com a gente, acredito que ele está chegando, mas vamos fazer o seguinte, o pessoal está chegando, eu vou cumprimentar a galera que está aqui na nossa live e vou mandar o convite para o Ednei, para ele saber que eu estou ao vivo, aguardando por ele. Deixa eu marcar aqui o arroba dele, que é o arroba nos direitos, ver se ele já chegou aqui na live, ele mandando o convite para ele. Convidar o meu amigo Ednei, só mais um minutinho, deixa eu ver se ele está por aqui, nos direitos. Eu vou até, deixa eu procurar ele por aqui, se já chegou. Olha, ele ainda não chegou, mas a gente está aqui para poder aguardar a presença dele. Até quem estiver aqui assistindo e quiser me ajudar, tem alguns amigos meus particulares que estão já assistindo a live, e vai ser bacana todo mundo interagir, trazendo as suas dúvidas sobre esse tema, que é o acesso gratuito à justiça. O Ednei Mauro, ele é advogado, ele fazia parte da Defensoria Pública, tem um trabalho social engajado na área de trazer essa cidadania para a população, e por isso ele foi escolhido pela nossa gestão para estar aqui com a gente dialogando sobre como acessar a justiça. Tem até um livro recém-lançado que é um manual descritivo que aborda vários temas sobre essa área. Vamos aguardar mais um minutinho, vou ver onde o Ednei está, para a gente poder trazer as dúvidas da população e também falar um pouquinho do trabalho dele. Deixa eu até mandar um direct para ele, que acho que é mais fácil. Mandei aqui a live para ele, acho que ele vai ver daqui a pouquinho e vai entrar aqui. E aí, Vitória, tudo bem? Aproveita, Vitória, me dá um help, fala com o Ednei para ele entrar aqui no perfil do Céu Rosa da China. Eu acho que ele deve estar me procurando no perfil pessoal e não me achou ainda. Pode ser?
Me dá uma forcinha aí, Vitória, por favor. Tá, o Ednei tá me ligando aqui, fala pro Ednei que não dá para eu atender porque eu estou ao vivo para a galera do Rosa da China e eu preciso que ele entre na live. Dá uma ligadinha para ele, Vitória. Eu sei que ao vivo é assim mesmo, é cheio de confusão. Ednei, eu acho que ele deve estar muito acostumado com essa vida de interações ao vivo, mas a gente aprende com a colaboração de todos, vai funcionar. É só acessar o perfil, meu querido. Eu estou aguardando mais um minutinho. A galera está por aqui. E vamos, por enquanto, cumprimentando as pessoas. Ednei acabou de entrar. Que bacana, Ednei. Então agora vai um convite para você, meu amigo. Ele entrou. Opa! Participar comigo. O convite foi enviado. Agora sim, hein? Ufa! Ufa! Você me deixa só arrumar aqui a posição, está cortando um pouquinho a minha cabeça. Acho que minha cabeça está um pouquinho fora do esquadro. Deixa eu ficar um pouquinho mais longe. Melhorou. Boa noite, meu querido. Tudo bem? Boa noite. Tudo bom, graças a Deus. Agora cheguei. Não tem nenhum problema. Quando a gente tem amigos, a gente nunca está sozinho. A Vitória salvou a pátria. Valeu, Vitória. Seguimos juntos. É um trabalho incrível. É um prazer te receber aqui no perfil do Céu Rosa da China. Eu estou até em casa, a minha gestora liberou para eu fazer essa live aqui da minha residência, quase um home office. Mas o mais importante é a gente levar informação para a nossa comunidade. Como eu falei aqui no início, essa semana vai acontecer na cidade de São Paulo nos dias 9, 10 e 11, a virada sustentável, abordando os temas que compõem as ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que em sua maioria ele busca trazer um crescimento equitativo para a população, focando principalmente na criança e no adolescente. E, é claro, as pessoas com maior vulnerabilidade. E por isso o Céu Rosa da China vai trazer nessa nossa programação, no dia 11 de novembro, sexta-feira, às 14 horas, você, Ednei, vai estar presente com a nossa comunidade, trazendo a ação de como acessar a justiça. Não é uma pergunta a minha ação, só que eu sei que no teu livro não é uma pergunta, é uma afirmação. E esse livro recém-lançado, fresquinho, ele está com 6 meses de lançamento, recorde de vendas na área jurídica, praticamente um manual, né, de acesso rápido e objetivo na justiça. E eu queria que você falasse um pouquinho de você e também do teu livro. Boa noite, pessoal. Bom, eu sou o Ednei, formei em Direito, depois de uma carreira na área... eu fui policial militar, né? A gente costuma falar servidor público, mas policial militar, quer dizer. E aí eu consegui algumas experiências ali, e na Defensoria Pública também. E ali, naquele lugar, eu percebi algumas dificuldades, né? Então, nessa minha trajetória, eu percebi dúvidas que as pessoas tinham. E essas dúvidas, e mais a experiência da Defensoria, me fez um start de escrever um livro sobre essas dificuldades que as pessoas sentem. Porque, assim, quando eu estava trabalhando e lidando com o público, essas pessoas vinham até nós, policiais militares, como se nós soubéssemos tudo. Ô, policial, onde que é a rua tal? Onde que é a fulano tal? Como é que eu faço para resolver determinada situação? Ó, eu estou com uma criança aqui, né? Por exemplo, uma situação prática. A mãe foi acusada de abandono do filho pelos pais, né? Então, estava o policial, os avós, pai e mãe, e a mãe dessa criança, de 4 anos de idade. A criança não responde por isso. E aí o Conselho Tutelar deu a guarda provisória para os avós, porque a mãe fez boletim de ocorrência de abandono. E aí, como que o policial fica nessa situação? Quem que tem a guarda dessa criança? Porque quem tem a guarda são os pais, não os avós. E o Conselho Tutelar tem a competência, ela tem que falar para um juiz. Então, muitas vezes, nós sabemos como lidar com situações reais. Nem os policiais, tirar um cidadão que não tem esse acesso, essa expertise jurídica, vamos dizer assim, né? Então, por
motivos foi que eu desenvolvi esse livro, Como Acessar a Justiça. Olha, bacana. Eu percebo na tua fala que o livro ele tem uma função social. Ele não é simplesmente uma orientação, não está trazendo só informação. Ele traz uma função social, principalmente para tentar levar a informação de uma maneira ampla para as pessoas que buscam. E eu sei que também tem um e-book para você ter um acesso via internet de maneira mais simplificada, trazendo as principais siglas que compõem. Eu comprei, tá? Desculpa, mas eu falava, eu comprei o e-book do Ednei, vale a pena. Depois, se vocês quiserem, a gente pode, no pessoal, falar sobre o assunto. Mas ele traz a sua função social e eu admiro também você como profissional, tem o direito e como profissão, mas não abriu mão de tentar dar continuidade no seu trabalho que você fazia como estagiário, como voluntário na Defensoria Pública, e agora tem isso na vida profissional. E aproveitando essa minha observação, você que vivenciou tanto na área policial, quando você era militar, e hoje Defensoria Pública, e hoje em dia atuando diretamente com o direito, né, com a advocacia, por que ainda é tão difícil o acesso à justiça? Principalmente de quem mais precisa? A classe mais pobre, os menos favorecidos financeiramente, ainda tem essa dificuldade e ainda parece que é algo que é tão distante. Então, o que eu percebo é assim, tem alguns tabus, tá, também, mas a dificuldade é a expressão. Algumas vezes as pessoas não sabem colocar o problema. Já houve casos na defensoria que eu fiquei 2 horas escutando o assistido para entender qual o problema dele. Porque as pessoas têm medo de falar tudo, tá? Todo o problema, realmente, para o advogado, às vezes tem vergonha da situação fática, parece que está escondendo alguma coisa. E para o advogado, é como um médico, você não pode ter vergonha de falar, tem que chegar e falar realmente tudo o que aconteceu. Porque aí sim, teremos armas, teremos munições para trabalhar e atender a necessidade. Nós vamos direto ao problema. Isso no caso do advogado. Então, na defensoria eu percebi essa dificuldade que as pessoas tinham. Quando a pessoa conhece o direito dela, ainda que ela vá em determinado lugar, e esse lugar fala assim, não é aqui, é em outro lugar. Porque assim, o não é muito fácil. No setor público, o que eu percebo é o seguinte, olha, eu preciso de uma certidão de nascimento. Não dá. Acabou o problema para o servidor. Uhum. Dá. Opa, então peraí, eu tenho que levantar da cadeira, vou ter que ir até o lugar, fazer o negócio, vir aqui, entendeu? Dá trabalho. Então não é muito mais fácil para o servidor. Agora, se você vai com uma coisa mais clara, mais evidente, e a pessoa fala, não, eu falo, peraí, não é bem por aí, eu sei que eu posso, eu sei que eu tenho direito, eu já li sobre isso, eu conheço a meu direito. A coisa muda, a pessoa vê, não estou falando qualquer lei, não estou falando com a pessoa leiga, essa pessoa tem um direcionamento. Por exemplo, empresa pode usar o juizado especial civil? O que é juizado especial civil? É onde você entra com uma ação que até 20 salários mínimos você não precisa pagar. Você não precisa nem de advogado. Você não precisa nem de advogado. E aí, empresa não precisa de advogado? Ela pode entrar numa situação dessa? E quando pode? Já adianto, pode entrar com o juizado especial civil. Só que você vai lá e eles vão falar que não pode. Entendeu? Defensoria pública. Pode empresa numa defensoria pública? Poxa, não atende nem a população, vai atender a empresa? Pois é, pela legislação pode. Mas aí tem todos os critérios. Tem toda uma regulamentação que vai dizer quando e por que pode. Entende? Então, então são coisas bem... É o fio da lei, né? Entre pode e não pode é uma linha muito tênue. Até aproveitando, vamos deixar para o pessoal que está chegando aqui, tem as pessoas que estão assistindo a nossa live, se você tem conhecimento ou já utilizou a justiça de forma gratuita. Essa tua colocação, a necessidade do advogado ou do defensor público serve para todos. A gente está vendo aqui que existem casos que é possível você impetrar, né? Eu li o teu manual, agora é impetrar
uma ação jurídica, olha, peguei até o jargão do juridiquês, impetrar uma ação jurídica sem necessariamente você constituir um defensor ou um advogado a teu favor. Mas a população, em geral, independente se você tem informação ou não, porque a justiça ela acaba sendo complicada e a interpretação muitas vezes nos traz o erro. A gente tem isso muito na nossa realidade, que a maneira de interpretar certos artigos, certas situações, acabam trazendo lacunas e isso acaba gerando discussões que se perpetuam por anos e anos. Então, você que está assistindo aqui, se tiver interesse e quiser colaborar com a gente e fazer um diálogo direto, coloca aí tanto a sua experiência ou as suas decepções quando você tentou buscar a justiça e como é que você desenrolou isso e se teve o apoio do Estado no acesso gratuito. Vai ser um prazer a gente poder te ajudar. Aproveitando, você está sabendo, né, que tem um link, no caso, a nossa ação ela é no dia 11 de setembro, às 14 horas, eu convidei você, sua equipe, vai estar junto com a gente aqui no Céu Rosa da China. Michele Soares está chegando aqui para poder assistir o nosso bate-papo. E a partir das 14 horas, todo mundo do território do Rosa da China e também que está assistindo e quiser dar uma passadinha lá, estaremos com uma grande equipe atendendo você da comunidade. Eu vou estar fazendo, ao término dessa live, a postagem do flyer de divulgação e vai ter um link na nossa bio para você acessar e já deixar formalizado tanto a sua percepção de conhecimento da justiça como o interesse de ser assistido, de ter a orientação do Ednei e dos advogados que vão compor a bancada que vai estar presente no Rosa da China das 14 até as 16 horas do dia 11 do 11. Sexta-feira, nosso encontro vai ser aqui no Rosa da China. Ednei, tenho que fomentar o público para a gente poder ter resultado na sexta-feira. Mas, independente disso, o livro, como que ele está chegando no acesso às pessoas? Eu vi várias ações que você participou, de divulgação, vi que você tem até grandes reconhecimentos de pessoas da área. O que você está achando que o resultado que você está obtendo com o livro? Olha, tem me surpreendido dia a dia. Eu fiz esse livro pensando em pessoas que não eram do meio jurídico. Por isso eu fiz um vocabulário bem extenso, né? Para que a pessoa tenha uma familiaridade e tal, que se fosse para um advogado, eu não precisaria me preocupar com isso, né? Que é o mínimo que se espera deles. Mas eles tenham comprado o livro, eles tenham gostado do livro. Até não sei se é curiosidade, o que será que ele está escrevendo, ou realmente quer saber um pouco mais dessa parte do acesso à justiça. O que eu vejo interessante nesse livro é que, assim, a maioria dos livros que falam da parte jurídica e de acesso à justiça, eles são muito técnicos, falando do gargalo da justiça, da dificuldade que as pessoas têm de obter a justiça, porque não basta ter acesso à justiça, ela tem que ser rápida. Porque senão você perde, vamos dizer assim, timer, né? Você perde vamos dizer assim, por exemplo, uma pessoa foi presa, uma pessoa cometeu um crime hoje, aí daqui 10 anos ela vai ser punida. Resolve. Quem tem dor tem pressa. Entendeu? É isso. É por aí. Então não basta simplesmente conseguir entrar com uma ação na justiça. Essa justiça tem que ser efetiva. Porque senão, aí cometeríamos a autotutela, né? A pessoa pisou no meu pé, eu piso no pé dela, dou um soco nele, vamos resolver o caso já, né? Só que a autotutela, ela é um crime. Então, até que momento eu posso exercer essa minha autotutela? A pessoa entra na minha casa, eu vou ter que deixar, vou ter que acionar a justiça, vou ter que ficar mais de 1 ano, 2 anos lá para a pessoa sair da minha casa? Como que é isso? Não, você pode exercer essa autotutela e falar, sai da minha casa. Né? Então é isso. Então, agora, esse limite é que nós não conseguimos, muitas vezes, mensurar. E eu coloco esses pormenores no livro também, né? De como atuar.
até como conseguir provas, porque assim, se eu vou entrar na justiça, se eu vou procurar um advogado, um defensor público, ou qualquer outra forma, eu tenho que ter provas disso. E como conseguir essas provas? Né? Até esses detalhes eu coloco. Né? Porque assim, eu posso pegar na internet algumas fotos, posso pegar mensagens. Essas mensagens têm validade ou não? Como é que funciona isso? Era isso que eu ia perguntar. No momento virtual que a gente vive, onde você tem os crimes virtuais que acontecem corriqueiramente, provocando, onerando as pessoas, tanto na parte, agora é a modinha do Pix, o golpe do Pix e outras situações, eu ia te perguntar sobre isso. As provas virtuais, prints, isso também tem respaldo jurídico para poder compor um processo e ser parte de provas? Ou até uma parte também de ou defesa, acusação, né? As provas, você pode colocar o que você quiser, do jeito que você quiser. Porém, se elas vão ser válidas ou não, vai depender do juiz. E vai depender da parte contrária se ela vai contestar as suas provas ou não. Por exemplo, eu tenho os prints do WhatsApp. Coloquei lá. Hoje tem vários programas que você simula o WhatsApp. E aí? Esse WhatsApp foi simulado ou não foi? Se a pessoa contestar essas minhas provas, eu tenho que demonstrar a veracidade. Por exemplo, pego meu celular e mostro para o juiz, olha, tá aqui. Problema. Normalmente demora muito para correr um processo. 1, 2 anos. E se você perder o celular? O celular foi roubado, foi limpou e tal. Como é que você vai provar mostrando o celular? Então você pode ir atrás de uma ata notarial. Ou até, agora, o blockchain. Né? Você pode pegar, fazer o print e colocar no blockchain. Que lá vai mostrar que naquela época aconteceu. Eu não fiz agora. Foi naquela época. Entendeu? Então você mostra o princípio, né, de como aconteceu isso tudo. Então, todas as provas, elas são analisadas. Quanto mais forte, mais robusta forem essas provas, melhor. Porque mais incontestável será. Entende? Então, essa questão de prova é importante. Então, independe se você vai à defensoria pública, ou se você vai procurar um advogado, ou se você vai ser sozinho. Quando você entra no juizado especial civil sozinho, pode ter um problema, que é como elaborar essa minha questão. Como eu disse, se você for à defensoria e falar 2 horas e às vezes não conseguir, tirar e, por conta própria, quando você tem o justo postulante, que a gente fala, né? Que é o poder de impetrar a ação, e aí você não consegue narrar o fato. Ou você narra, mas a pessoa que está disputando, ela não entende. Ela vai colocar o que ela entende ali. O que ela entendeu é o que você quis expressar, entendeu? Então, essa dificuldade que tem. Isso, realmente já presenciei em fórum, até lendo o teu manual, o teu e-book de como acessar a justiça, eu relembrei situações que eu fui até o fórum buscar, antigamente tal do Pequenas Causas, você que está me ouvindo aqui, quando ele fala você falou civil, né? Juizado Especial Civil. Isso, civil. Isso. Antigamente a gente falava que eram pequenas causas. Aí eu fui lá buscar, era uma colisão, e tentar buscar receber pelo prejuízo que eu tinha sofrido. E eu vi uma senhora, aparentemente ela tinha razão no que ela estava buscando, porém ela tinha que construir toda a descrição do que ela estava alegando como sendo a parte penalizada, né, a parte que, no caso, a vítima da ação, né, e tentando construir uma situação escrita para que houvesse a citação da outra parte, que seria o réu, e posteriormente seriam chamados para uma reunião de conciliação, ou depois tendo que ser o juiz definir a condenação ou não. E ela já estava pela 3ª vez no fórum aqui da Vila Prudente, entendeu? E o servidor que ali estava, a função dele era só entregar um papel e uma caneta. E assim ela permaneceu, aí até que eu acabei me solidarizando, não sei se fiz da melhor maneira, mas consegui transcrever em cima da fala dela o problema que ela sofreu, que era uma prestação de serviço
que ela acabou sendo prejudicada pela empresa. Isso é difícil de você aceitar. Você vê que, mais uma vez, quem mais precisa, quem tem mais dificuldade, é a parte que é mais prejudicada na situação no todo. E pela dificuldade, pela burocratização, claro que é em cadeia, né? No caso, você tem desde a formação e a educação, que ela não colocou o cidadão de uma maneira que ele consegue, que ele fosse treinado para poder colocar no papel as suas ideias. Isso não... Então, agora falando nessa situação, eu fico pensando, se esse servidor havia alguma culpa nele. Eu lembro que algumas vezes que eu utilizei o Juizado Especial Civil e eu não era ainda do meio jurídico, eu fui até o fórum, Vila Prudente, inclusive, e lá eu narrei o fato e a pessoa, ela digitou tudo, ela escreveu tudo. Não fui eu que escrevi. Entende? Foi diferente o processo. Eu não sei se mudou isso aí, se eles estão procurando dificultar um pouco mais, para procurar realmente um advogado, ou o que acontece. Ou é outra dinâmica que eles estão fazendo. Porque teve Eu espero que tenha mudado, porque a gente tem que tentar facilitar, claro que eu imagino que a demanda deve ser grande. E você não tem servidor suficiente para poder atender, e principalmente um a um, e transcrever os fatos que a pessoa pretende alegar. Isso eu sei que é difícil. Porém, não deixa de ser algo a ser questionado, a maneira como que o acesso à justiça gratuito ele é dado. Ok, tem condições e tem o perfil para poder ter o acesso. A causa ela não passa os 20 salários mínimos. Porém, a maneira que é organizado a formação do processo, a construção do processo, dificulta a busca mais uma vez. E isso acontece com o direito do trabalho também. Porque, em tese, você tem essa autonomia de não precisar de um advogado e poder fazer a sua reclamação lá. Só que você não consegue, porque você não tem conhecimento jurídico. Como é que você vai fazer? Isso é complicado. E é complicado também qualquer pessoa fazer, como você se arriscou a fazer, ajudando, solidarizando com essa pessoa. Mas eu fico... Uma das coisas que eu coloco aqui, né? Uma pessoa está com uma dúvida. Quem que ela procura? Que nem eu falei, policial militar, muitas vezes, primeiro, que é lembrado é policial militar. Liga o 90, está resolvido o problema. Mas vai no fórum. Fórum tem juiz, tem advogado, tem de tudo. As pessoas vão no fórum, muitas vezes, buscando a solução. E não tem a solução. Porque quem está lá na porta é um segurança. Qual horário que você vai? Você vai de manhã ou vai de tarde? Já começa aí o problema. Só atende à tarde, a partir da 1h, o público em geral. Então, não adianta sair de manhã, por exemplo. Aí esse segurança, ele vai falar para você, vai no balcão de informações. Aí você vai até o balcão de informações. O que você quer no balcão de informações? A solução do seu problema. Você não quer só uma informação, você quer a solução do seu problema. Por isso que a pessoa vai no fórum. Aí, ele fala assim, olha, vai lá no balcão do Juizado Especial Civil. Aí você vai no balcão do Juizado Especial Civil. Olha só quantas pessoas tem que passar. Lá no balcão, você vai narrar a sua história. Aí a sua história vai falar assim, não é aqui. Vai no Sejusc. Aí o que é esse raio de Sejusc? Entendeu? Então as pessoas aí vão te dar um número de... Vão te dar um telefone, número de telefone te ligar, um e-mail, você mandar alguma mensagem e tal, aí você vai mandar para lá. Aí vão agendar para você. Então, tem todo um processo, né? Se for lá, ok, já solucionou seu problema, já deu uma adiantada. E se não for lá também? Aconteceu muito isso na defensoria. As pessoas, às vezes, iam até a defensoria pública, olha... A pessoa conseguir, que nem essa senhora aí que foi 3 vezes buscar a justiça e ainda assim não conseguia. Tem outras pessoas que iam até a defensoria, narravam o fato e ainda assim não conseguia o que ela buscava, né? Que era o direito dela. Muitas vezes não via. Entendeu? Então essas coisas me deixavam meio angustiado, meio
triste, vamos dizer assim, né? Como você mesmo ficou numa situação parecida. Vamos aproveitar, tem um comentário aqui da Geisa Braga. Já utilizei o Ministério Público, promotor e advogado, mas o único problema foi a entrada no caso no Fórum da Vila Prudente. Olha, o Fórum da Vila Prudente está famoso. Quando passou para o Fórum de João Mendes, o processo foi para frente. Aí eu vou deixar para o meu amigo Ednei, que tem experiência, quiser fazer um comentário sobre a fala da nossa amiga Braga, Geisa Braga. Então, entra naquela polêmica que nós falamos, né? Cada órgão tem uma certa autonomia. Existe uma legislação, existe uma lei, uma norma, só que cada um vai trabalhar da maneira que considera a melhor forma. Por exemplo, na Defensoria Pública. Lá eles não atendiam, não atende empresa, e dependendo do caso, não vai atender também. Outras demandas, assim, né? Vai ser encaminhado, ser justo, vai ser encaminhado para o advogado, mas não vai fazer. Já em outras defensorias, algumas coisas eram acatadas. E depende da estrutura, depende da organização também. Por isso que eu digo que, se você souber o seu direito e reclamar ele e falar, não, é aqui mesmo, provavelmente esse servidor vai ficar intimidado e vai fazer. Entendeu? Tem essa situação também. Você se apropriar do teu direito, da informação, entendeu? Isso te faz ir mais além. Não é você brigar e você obrigar as pessoas a fazerem, mas quando você chega com uma fala bem construída, com uma informação já organizada, as pessoas não vão te tratar como um leigo, e sim uma pessoa que ela é consciente e sabe o que ela quer, entendeu? E ninguém passa por cima da sabedoria e do aprendizado. É isso que a gente quer construir aqui nessa live de hoje, Céu de Justiça, dando abertura à Semana da Virada Sustentável, tratando sobre a ODS 16, Cidadania e Justiça, com meu amigo Ednei Mauro, que vai estar presente no dia 11 de novembro, às 14 horas, no Céu Rosa da China, atendendo você do território do Sapopemba, do Jardim São Roberto, e todo mundo que quiser participar. Daqui a pouquinho vai ter um link aqui na nossa bio para você acessar e já reservar o seu horário e aproveitar, deixar a sua dúvida para a gente já se preparar com os profissionais específicos, porque a área do direito ela é vasta, entendeu? E eu não vou garantir que o Ednei sabe tudo, mas eu tenho certeza que a gente vai buscar um profissional que te traga uma clareza naquele assunto. Mais alguém comentou alguma coisa, Ednei, aqui? Sim, a Vicky, né? Ela está vendo que a justiça é um caminho difícil, o acesso por parte do poder público. Deveria ser um caminho mais claro. Então, o que eu tenho a falar sobre esse comentário é o seguinte: a lei, ela está aí para todo mundo, ela é pública. Ela está no site do Planalto, você vai lá e vê leis, né? Vai ver todas, Constituição, Código Civil, Código Penal Militar, tudo quanto é código está lá. Tudo quanto é lei e normas está lá. O que acontece? Para você ler uma lei e interpretar, a Bíblia, muitas pessoas leem a Bíblia e não conseguem entender o que é escrito. Na lei também tem essa peculiaridade. Por quê? Nós passamos 5 anos para entender a interpretação da lei. E ainda assim nós somos surpreendidos dia a dia com interpretações diferentes daquela que a gente aprendeu, da forma que nós aprendemos. Porque tudo depende do caso concreto. Tudo depende da realidade fática. Você pode procurar na internet alguma coisa muito parecida com o seu caso. De repente você vai entrar com o seu caso e deu errado. Não foi aceito. Por quê? Porque o juiz entendeu que o seu caso não é exatamente igual àquele caso anterior que foi julgado daquela forma. Entende? O que eu falo é o seguinte: a justiça, as leis, né? Ela é um retrato da sociedade. Então tem um momento histórico, e esse momento histórico retrata a sociedade, e agora teve um fato, faz uma lei. Por exemplo, agora o Guilherme de Pádua morreu, né? Morreu. Tem pessoas aí que estão batendo palma, tem outros que estão contentes, tem outros que estão tristes.
Então, e esse fato gerou uma comoção social que houve mudanças também. Mudanças importantes. Então, tá vendo? Sempre que tem alguma coisa, que nem agora nós temos a lei de stalking, né, de perseguição. Então a pessoa fica atrás de mim, em todo qualquer lugar e tal, ó, stalking. É um crime. Então, por que surgiu isso? Por causa das redes sociais, por causa de vários motivos, né? Bem, então, assim, a justiça, ela está aí. O que acontece? Uma coisa que eu coloquei numa frase que eu coloquei no meu livro, né? Ou você quer justiça, ou você quer paz. Você escolhe. Porque a justiça você tem que ir atrás, você tem que fazer. Ah, eu perdi R$ 1.000 em determinada coisa. Tudo bem. Se você assumir isso e perdeu, ok. Não, eu vou atrás. Eu vou atrás porque é meu direito. O inquilino não pagou o aluguel. Eu vou pedir para ele sair da casa. Aí ele sai da casa. E aí você vai querer receber o restante. E ele não quer pagar. E aí? Aí você tem que juizar uma ação. Ah, mas dá trabalho, por causa de R$ 1.000. Não, deixa pra lá. Ok, é uma prerrogativa sua. Então, ter direito dá trabalho. Entendeu? Você vê, essa senhora foi 3 vezes para requerer o direito dela. E não ia ter o direito dela. E ela aceitou que ficou aí. Nesses últimos anos, né, da pandemia, a maioria das áreas avançou grandemente. A tecnologia simplificou muita coisa. Tivemos um salto, inclusive no Brasil, tecnológico, de simplificação de muitos serviços. Eu vejo alguns, tipo o Portal 156 da Prefeitura, que a maioria dos serviços eram agendados presencialmente. Hoje em dia, você consegue fazer muita coisa através de um aplicativo. A justiça avançou nesse período? Demais. Assim, o que acontece? Ela já vinha avançando. Só que se não houvesse a pandemia, ia demorar mais 20 anos para chegar ao patamar que está hoje. Eu falo isso tranquilamente. Eu acho que 10, 20 anos ia demorar para chegar ao que está hoje. Por exemplo, delegacia eletrônica. Você já utilizou alguma vez delegacia eletrônica? Já fiz alguns BOzinhos, mas eu vou até deixar você terminar. Furto não é igual a roubo. Então você tenha certeza se você vai fazer o BO do teu celular que foi furtado, porque se ele foi roubado e você precisa que aquele seguro cubra, você não vai conseguir. Agora você pode trazer a diferença desse furto aí. Não, porque assim, essa delegacia eletrônica desde 2006, 2005, 2006 ela tem. Mas só durante a pandemia foi que houve realmente acesso de uso dela. O pessoal tomou ciência que realmente ela estava lá, né? E que dava para se utilizar em várias demandas. Né? Como é furto ou roubo, se você colocar furto e é um roubo, você escrevendo lá de forma, a pessoa que vai ler, ela vai ver e vai te orientar corretamente. Entendeu? Ela vai dar uma correção, vai fazer uma correção lá, um ajuste fino que a gente fala, né? Então tem essa situação. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: a delegacia eletrônica é um dos exemplos. Sejusc era só presencial. Era inconcebível ser online. Com o advento da pandemia, começou a ser online. Agora, eles são, em sua maioria, online. Alguns são presenciais, por determinadas dificuldades que a pessoa tenha no online. A defensoria é a mesma coisa. A defensoria, se você for buscar a defensoria, melhor forma, internet. Busca na internet, site da defensoria, e por lá você faz o seu agendamento. E aí você vai ter o atendimento por lá também. Quer dizer, acabou esse negócio de deslocar, ter que ir a determinados lugares. O problema é que nem todos têm essa autonomia técnica da tecnologia, né, para poder utilizar, para mandar um arquivo, por exemplo, mandar o CIF, RG, de residência e os demais documentos que são probatórios. E isso causa uma dificuldade. É isso que a gente marcava no presencial. Então, se você que está assistindo também não tiver condições de ir no presencial, no Rosa da China, aqui vou deixar o @, Nos Direitos, e você pode buscar uma orientação do nosso amigo, e qualquer coisa vocês podem seguir
em algo diretamente, ou que seja buscar o caminho da defensoria. Não estamos aqui para poder cobrar o honorário, estamos aqui para poder fazer uma ação social, uma ação de cidadania e multiplicar a informação na população em geral. E eu acho que essa missão ela tem que ser contínua. E ter parcerias como você vai nos dar mais credibilidade, fazer com que o trabalho do Rosa da China avance, além da educação, do esporte e da cultura. Trazer a base da cidadania como também um dos alicerces, um dos pilares que a gente quer construir aqui na sociedade. Vai ser um prazer e vai ser top. Céu de Justiça, dia 11 de novembro, às 14 horas, aqui no Rosa da China. Estão todos convidados, eu garanto que vai ser incrível e eu quero atender o maior número de pessoas possível para a gente trazer valor à nossa ação e fazer a diferença mais uma vez aqui no território. E como é que está a expectativa do pessoal que vai estar com você? Eles estão ansiosos mesmo. Inclusive, na quarta-feira, eles estão me cobrando, né? Eu mostrei que ia fazer uma live hoje. Bom, e aí com a gente, você não vai fazer? Não, aí na quarta-feira vou fazer uma live com eles, com o pessoal que vai atender, né, os advogados que vai atender a população na sexta-feira. Então quarta-feira no teu perfil, vai ser também o mesmo horário? Isso, às 18h45, no @NosDireitos. Então, tranquilo, a galerinha vai estar presente, eu vou estar presente, interagindo com vocês, trazendo mais força para o pessoal aqui do Rosa da China. Mais uma vez eu vou deixar destacado, vou estar subindo o flyer depois da live para a gente ampliar a divulgação e vai ter na nossa bio um link para você preencher um formulário que não leva 5 minutos. Tem 6 perguntinhas, principalmente para avaliar o seu conhecimento prévio sobre a justiça, algumas falas que a gente trouxe aqui sobre justiça e você buscar briga, entendeu? Também faz parte das perguntas. Como que você vê esse acesso à justiça? Onde você busca tanto conhecimento como também os seus direitos? Qual meio que você utiliza? É só para eu ter um panorama da sociedade como um todo. E no final eu vou deixar uma perguntinha se você tem interesse em falar com o advogado e qual a área do direito que você precisa de auxílio. Tá bem simples, uma maneira de eu mapear a nossa sociedade, ter um pouquinho mais de empatia pela população que vai estar chegando e no final eu quero que você traga o seu problema, que você de verdade venha, se puder já vir munido de alguma informação, ajuda, para a gente ter mais clareza. E no e-mail que você vai deixar lá, o nosso amigo Ednei já vai entrar em contato para poder já fazer um breve feedback e já deixar preparado o que ele tem para entregar para você. Tá certinho? Vai ser mais ou menos assim? Sim, pode ser. Você dita as regras aí, colega. Não, a gente vai estar junto, pode ter certeza. Tá? Já são... a gente avançou pra caramba hoje, eu gostei da participação do público e é assim que eu quero que a gente transcorra até sexta-feira, com participação, com engajamento. Agora eu queria deixar para você essa palavra final aí e trazendo a importância do acesso à justiça como um direito de todos e que isso se amplie e que pessoas como você, outros parceiros, tenham também esse foco de democratizar esse acesso. Sim. A justiça, assim, conversar, sanar um problema, uma dedicação à população, eu acho que é uma coisa que sempre esteve no meu jeito. Que, tanto na polícia militar, como na enfermagem, como em outras áreas que eu sempre levei com o público, eu sempre buscava trazer soluções para as pessoas. E no direito eu vejo muito isso. As pessoas têm uma dificuldade em conseguir as soluções, de conseguir o direito, de conseguir aquilo que busca, né? E muitas vezes a gente é prediado e deixamos de lado alguns direitos para buscar a paz. O que eu quero trazer, que eu vejo realmente, é trazer essa luz para os nossos seguidores, para as pessoas da comunidade, trazer uma nova perspectiva, mostrar que tem solução.
E esse problema, ele não é grande demais. Muitas vezes, nós não sabemos como começar a solucionar o problema. A partir do momento que você encontrar um caminho, você seguir, provavelmente você vai conseguir solucionar seu problema. Né? Então, seja no direito, seja numa igreja, seja numa comunidade, seja onde você quiser, mas não fique sentado, esperando. É que nem como é que você vai ter resultado físico se você ficar parado? Se você não ir correr, não praticar uma atividade física, você tem que se socializar muitas vezes, conversar, só que você tem que saber quem está conversando. Não abrir tudo para todo mundo. Tem que ter um pouco de sabedoria nesse sentido, tá? Então, por isso que eu coloco nesse livro alguns caminhos da fé, algumas portas de como acessar a justiça. Como eu falei de defensoria pública, SEJUSC, juizado especial civil, advogado dativo, então tem uma infinidade de formas de você acessar a justiça. Porém, aonde está esse povo que vai me ajudar? Nós sabemos. É por isso que a gente... Está tudo na internet. Está tudo na internet. Agora, como buscar? Quais palavras colocar? Né? São coisas que nem sempre vai dar dúvida, né, gente? Isso é normal. Tá? Então, nós vamos aqui para dar um pouquinho de pensamento para você. Tá bom? É isso. Eu já estou ansioso para sexta-feira. E mais uma vez, obrigado pela participação. A nossa querida Elma, se eu não me engano, a Elma que está aqui, ela é servidora, ela é ATE da EMEI Rosa da China, ela está parabenizando pelo trabalho. A população carente carece dessa informação. Eu tenho certeza, a educação, as pessoas têm sede de informação e de educação. Isso aí é uma verdade que é indiscutível. Obrigado, Elma, obrigado, Vitória, obrigado a galera toda, e vamos multiplicar essa live. Se puder, você que está assistindo, compartilha e convida seus amigos. Passa na gestão do Rosa da China, a gente já tem os flyers lá para poder divulgar. Independente, vai ter aqui também no Instagram. Eu quero todo mundo que tem identidade com o nosso equipamento, que precisa participando. E se você realmente... eu não preciso... Opa, enroscou aqui, perdão. Eu não preciso da justiça, sou pessoa de paz. Tudo bem, mas a informação, ela faz parte e eu quero levar até você, tá bom? Então, tamo junto. Sexta-feira, Céu de Justiça, 11 de novembro, a partir das 14 horas, meu time e o time da Dinei vai estar lá te esperando para poder fazer a diferença mais uma vez. Prazer conhecê-los. Obrigado a todo mundo que está aqui. Tá? Tem um TikTok também, nos direitos. Agora na internet, nos direitos, vai ter YouTube, vai ter TikTok, vai ter tudo, minhas mídias sociais, nos direitos. Tá bom, vamos bombar esse perfil. Um abraço, boa noite. E galera, vamos se cuidar e a informação, a educação transforma. Um abraço. Beijo, tchau.